E aí, meus amigos, beleza? Estamos de volta agora com o GP do Bahrein, o resumo de tudo o que aconteceu na pista pra você que por algum motivo não pôde assistir, ou também pra você que assistiu, mas que quer conversar com a gente aqui sobre o que aconteceu em cada momento dessa corrida. Então, antes de falar todos os detalhes, te convido só a inscrever-se aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe sobre o mundo da Fórmula 1. E se gostar desse vídeo, claro, deixe seu gostei, já que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no GP em Casa. Bom, o GP do Bahrein tem sido um final de semana bem movimentado, com algumas equipes se destacando um pouco mais, como a McLaren, a Mercedes tendo um bom desempenho, e algumas outras decepcionando um pouco, como por exemplo a Red Bull, que mesmo com a vitória de Verstappen na última corrida, dessa vez a equipe está ali no meio do pelotão, com Verstappen largando apenas na 7ª colocação. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto também não conseguiu se classificar muito bem e vai ficar lá no final do grid, tentando uma corrida de recuperação no Bahrein. Então, de qualquer forma, a promessa era de muita emoção na pista, com Oscar Piastri e Charles Leclerc largando lado a lado na primeira fila. E logo na largada do GP do Bahrein, George Russell e Lando Norris largaram bem e ganharam algumas posições, com Russell até quase batendo em Piastri, mas conseguindo se manter bem na pista, com Leclerc largando mal e perdendo 2 posições. Lembrando que desses primeiros, Leclerc era o único com pneus médios, que são um pouco mais lentos na largada, o que justificaria um pouco dessa perda de desempenho. Oscar Piastri conseguiu largar muito bem, se defendeu do ataque de Russell e se manteve na primeira colocação. E um pouco atrás, Antonelli foi para cima de Gasly, mas acabou cometendo um erro e além de não ganhar a posição de Gasly, também perdeu posição para a Williams de Carlos Sainz. Lá no fundo, Nico Hülkenberg acabou largando muito mal e perdeu inclusive para Gabriel Bortoleto, que nesse momento era o 19º colocado, com Hülkenberg em 20º. Com Bortoleto também sendo um dos poucos que escolheu largar com pneus médios, tentando uma estratégia um pouco diferente da maioria, com Leclerc, Hamilton, Alonso, Lawson e Bortoleto com esses pneus. Já na volta 2, Piastri conseguiu abrir mais de 1 segundo e assim se defendia da abertura de asa móvel. E na volta 3 foi anunciado que Lando Norris estava sendo investigado por se posicionar de forma errada no grid de largada, provavelmente com seu carro fora do colchete. Com isso podendo gerar uma punição para ele, que começou bem a corrida, estava buscando ali a 2ª colocação, mas poderia ter um prejuízo muito grande devido a isso. Na volta 7, foi anunciada a decisão da investigação de Lando Norris, com ele recebendo 5 segundos de punição, com ele tendo que pagar essa punição na sua próxima parada nos boxes. Na volta 9, vimos uma bela disputa entre Lewis Hamilton da Ferrari e Carlos Sainz da Williams, com Hamilton ganhando a posição, Sainz se recuperando e pouco depois, Tsunoda também entrando nessa briga e tentando se aproveitar de uma bobeira dos dois para ganhar essas posições. Com no final, Hamilton se dando melhor e ficando na frente, Tsunoda também ganhando a posição de Sainz. Na volta 11, alguns carros começaram a fazer suas paradas nos boxes, inclusive Lando Norris, que pagou a sua punição, com Max Verstappen também escolhendo esse momento. Restando aguardar para ver se essa estratégia deles daria certo ou se os pilotos que largaram com pneus médios teriam algum tipo de benefício, já que o ritmo esperado para os pneus macios não foi tão grande, tão forte assim como esperado, e quem estava de pneus médios conseguiu bons desempenhos nessas voltas iniciais. E falando em ter benefícios, esse é o mês do aniversário da Insider, mas quem ganha o presente é você. Afinal, durante abril, a Insider está oferecendo até 30% de desconto utilizando o cupom GP em Casa, para que assim, você que já conhece possa renovar seu guarda-roupa com mais algumas peças inteligentes que não desbotam, não precisam passar e combinam com praticamente todos os momentos do seu dia a dia. E se você ainda não provou nenhuma peça Insider, agora é a hora perfeita de você se dar esse presente. Aqui no GP em Casa, sempre que precisamos sair de casa, a primeira opção é sempre as roupas da Insider, tanto pela aparência, que são fáceis de combinar, como pela praticidade, que para nós esses 2 pontos são os principais que fazem valer muito a pena ter algumas peças coringa em nosso guarda-roupa. E para facilitar para você, eu vou deixar o link já com o desconto aplicado aqui na descrição. Mas corre que cada dia tem promoções novas no site, e se você bobear, pode perder alguma oportunidade muito top. Quem não teve muito benefício nessa parada foi Max Verstappen, que acabou sendo prejudicado por um erro da Red Bull, já que a luz que ficava na sua frente, que indica quando ele deve sair com o carro, não se apagou, continuou vermelha e assim, mesmo a equipe já tendo terminado a troca de pneus, ele continuou parado até perceber que isso foi um problema, com Tsunoda também sofrendo com a mesma coisa e a luz vermelha continuando acesa por um bom tempo, e os dois perdendo ali alguns segundos devido a isso.
E nesse momento, os carros da frente continuavam na pista, com Piastri em primeiro, Russell em segundo, Leclerc em terceiro e agora Hamilton em quarto. Na volta 14, Russell foi o primeiro dos da frente a parar nos boxes, fazendo uma boa parada e voltando na 7ª colocação. E após a parada de todos os da frente, a maioria deles colocou pneus médios, provavelmente partindo para uma só parada nos boxes, com Leclerc indo diferente, mesmo ele estando já com pneus médios, colocou um segundo jogo de pneus médios, o que indica que ele teria que fazer uma segunda parada durante a corrida, com alguns pilotos como Max Verstappen, Oliver Behrman, Liam Lawson e Gabriel Bortoleto se arriscando já com pneus duros, tentando uma só parada, sem correr riscos até o final da corrida. Na volta 22, Max Verstappen estava tendo muitas dificuldades com seu carro, reclamando no rádio que ele praticamente não conseguia mais frear, perdendo várias posições, nesse momento já sendo o 9º colocado após ser ultrapassado por Lewis Hamilton da Ferrari. Seu companheiro de equipe, Tsunoda, era o 11º nesse momento e também não conseguia escalar o pelotão. Com nesse momento Piastri continuando na liderança, Russell em segundo, 5 segundos atrás, e Lando Norris em terceiro, 1 segundo atrás de Russell. Como destaque, Pierre Gasly era o 5º colocado e Esteban Ocon o 6º nesse momento, com Kimi Antonelli da Mercedes também fazendo uma corrida bem interessante e algumas ultrapassagens bem bonitas. Na volta seguinte, Charles Leclerc foi para cima de Norris, tentou ganhar, até ganhou a 3ª colocação, mas depois Norris se recuperou e continuou na frente. Uma boa disputa entre Ferrari e McLaren que persistiu nas próximas voltas. E na volta 25, Leclerc enfim conseguiu a ultrapassagem sobre Lando Norris e assumiu a 3ª colocação no GP do Bahrein. Outro que escalava o pelotão nesse momento era Lewis Hamilton, que depois de ultrapassar Verstappen, ultrapassou Antonelli e depois ultrapassou Esteban Ocon, já assumindo a 6ª colocação e tendo agora Pierre Gasly 19 segundos à sua frente. Perto da volta 30, Max Verstappen foi para sua segunda parada nos boxes, com a Red Bull novamente tendo dificuldades e um dos pneus não saindo e Verstappen perdendo muito tempo nessa parada, uma corrida complicada para o piloto nesse final de semana. E pouco depois da volta 30, tivemos uma disputa entre Yuki Tsunoda e Carlos Sainz, que acabou deixando vários destroços na pista, já que os carros se tocaram. E justamente devido a isso, um safety car foi acionado, prejudicando bastante a corrida de vários pilotos e ajudando muito a corrida de outros. Com Piastri, que tinha uma grande vantagem, tendo agora que novamente se defender do ataque de Russell e Leclerc, e alguns como Gasly, por exemplo, se dando bem, já que praticamente todos os pilotos fizeram uma parada novamente nesse momento, trocaram pneus e daí pra frente iriam até o final da corrida com esse jogo de pneus. E é interessante que agora ficaram vários pneus diferentes ali, com Piastri de médios, Russell de macios, Leclerc em terceiro de duros, Norris de médios novamente, Hamilton atrás de duros, e daí pra frente uma sequência de pneus diferentes. Então quem fizer a melhor estratégia seria beneficiado lá no final, com a Mercedes já preocupada de ter escolhido esses pneus macios, já que na reta final esses pneus podem estar muito desgastados. E na relargada após o safety car, tivemos várias disputas por posição acontecendo, com Hamilton indo para cima de Lando Norris ganhando a 4ª colocação, mas depois Norris dando troco e Hamilton reclamando que ele ultrapassou por fora da pista, com isso ainda podendo render um pouco. Mas Oscar Piastri continuou na liderança da corrida, com Russell em segundo e Leclerc em terceiro nesse momento. Perto da reta final da corrida, George Russell teve vários problemas na parte técnica de seu carro, com o transponder que transmite os tempos para a Fórmula 1 dando problemas e a equipe informando que ele não poderia usar o DRS da forma correta, já que seu carro também apresentava problemas com isso, com essa situação podendo atrapalhar um pouco caso ele chegasse em Oscar Piastri nessa reta final para tentar ganhar a liderança da corrida. Por mais que Piastri estava bem tranquilo lá na frente, seria difícil Russell tirar essa desvantagem. Faltando cerca de 10 voltas para o final, Carlos Sainz abandonou a corrida devido a vários danos que ele sofreu em seu carro. Um prejuízo enorme para o piloto, que até o momento vinha fazendo uma corrida bem interessante e tinha chance até de conseguir pontos para a Williams. Na volta 49, Lando Norris foi para cima de vez de Charles Leclerc, com os dois ficando lado a lado em alguns momentos, e no final dessa volta, Leclerc continuando na frente, mas Norris prometendo ir para cima na reta final em busca dessa 3ª colocação, que valia a ele um pódio. Na volta 50, a Mercedes avisou Russell que do nada seu volante poderia simplesmente apagar e caso isso acontecesse, ele deveria seguir a corrida normalmente, não parando o carro, já que o funcionamento não seria tão afetado. Mais uma preocupação para o piloto nessa reta final.
E além disso, foi avisado que ele seria investigado após a corrida pelo mau funcionamento de seu DRS. Pelo jeito, ativou e desativou em momentos que ele não poderia ter sido ativado. Na volta 53, Lando Norris foi para cima de Leclerc novamente e conseguiu a ultrapassagem, assumindo a terceira colocação e agora partindo para cima de George Russell em busca da segunda colocação, com Russell reclamando que agora estava com problema na troca de marchas de seu carro. Na penúltima volta da corrida, Norris chegou em Russell e tentou ganhar essa segunda colocação, com ele tendo uma dificuldade extra de que ele só poderia abrir a asa móvel se tivesse certeza que estava a menos de 1 segundo de Russell, já que o sistema eletrônico não estava funcionando para definir isso. Então, caso Norris fizesse algo errado, ele também poderia ser investigado e acabar sendo punido devido a isso. E mesmo com todos os problemas, Russell conseguiu se defender de Lando Norris. E ao final das 57 voltas, Oscar Piastri venceu o GP do Bahrein, um excelente GP do Bahrein, com Russell em segundo, Norris em terceiro, fechando o pódio. Completando os 10 primeiros, Leclerc foi o quarto, Lewis Hamilton foi o quinto, Verstappen o sexto, Gasly o sétimo, Ocon o oitavo, Tsunoda o nono e Oliver Behrman o 10º. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi apenas o 19º nessa corrida, com suas estratégias não funcionando e o desempenho de seu carro não ajudando para que ele pudesse conquistar algumas posições a mais, vencendo apenas Carlos Sainz, que abandonou a corrida devido a problemas técnicos. Então, esse foi o GP do Bahrein de 2025, uma excelente, talvez uma das melhores corridas da temporada até agora. E agora eu quero saber de você, me conte aqui nos comentários, o que você achou dessa corrida? Gostou? Ficou feliz em ver a Mercedes disputando posições mais à frente, a Ferrari também bem forte? E o que achou da vitória de Oscar Piastri de forma dominante?